saudade de você. Que saudade de você. Foi na nossa mudança da cidadezinha de Santa Margarida para Pitangueiras, aqui mesmo no Paraná. Foi nesta mudança uma casa de 11 cômodos, toda de madeira, aquele assoalho vermelho, aquele assoalho vermelhão, precisou ser toda lavada, secada. Havia aquele varandão enorme que a gente tinha de varrer toda hora, senão ficava cheia de folhas secas que caíam das árvores que circundavam a casa. Ali, na verdade, era um sítio que o pai tinha arranjado para a gente viver e tomar conta. De fato, tudo que estava por ali, de feio que era, depois da arrumação, consertos que papai fez, aquilo ficou realmente lindo, maravilhoso. Lugar muito gostoso. Seu Pedro, o dono ali do sítio, apareceu uma semana depois para ver se a gente estava gostando, para ver se a gente tinha se acostumado ou estava se acostumando. Ele até admirou o que viu. Ele elogiou muito o papai, dizendo que não estava acreditando que em tão pouco tempo, uma semana só, já tivesse acontecido aquela mudança, aquela diferença. Seu Pedro, uma pessoa super bacana, ele entrou para tomar um café com bolinhos. Mamãe o convidou, assim como o papai, assim como todos nós. Entra, seu Pedro. Entra, seu Pedro, vem tomar um café com bolinhos. Mamãe havia preparado uns bolinhos. Mamãe preparou um café feito na hora, um café quentinho, gostoso, fresquinho. Então, se sentou ali à vontade, comendo aqueles biscoitos, aqueles bolinhos, aquelas bolachas, tomando aquele café. Seu Pedro começou a contar um pouco do sítio. Primeiro ele falou que ele ficou muito admirado. Ele achou um trabalho muito bonito de papai, de toda a família, a mudança, né, que aconteceu, mas foi da água para o vinho. Esta casa estava abandonada, esta casa parecia realmente uma coisa perdida. Olha que de repente vocês, olha que valorização, deixaram um encanto, deixaram muito bonito. Olha, parabéns mesmo. E olha, vocês estão realmente de parabéns. Seu Pedro, conversa vai, conversa vem, alguém pergunta uma coisa, alguém pergunta outra. Seu Pedro começou a falar um pouco sobre o sítio. Eu, a filha mais velha, tendo ido colocar minhas irmãs para dormir, voltei ali para a sala perto deles, que eu digo, meu pai, minha mãe, seu Pedro, porque o seu Pedro contava alguns fatos, e em particular eu me interessei e muito, porque existem certos assuntos que às vezes chamam a atenção da gente. Em certa altura, a prosa do seu Pedro com meu pai e minha mãe mudou um pouco. Ele começou a falar de uma família que havia morado ali no sítio. Sabe, conversa vai, conversa vem, uma conversa puxa a outra, e seu Pedro disse, olha, aqui realmente morou uma família muito boa, mas que infelizmente aconteceu uma tragédia. A família morreu aqui no sítio. Aí aquela coisa de interesse. Puxa vida, então aqui no sítio já morou uma família e uma família inteira morreu aqui no sítio? Seu Pedro disse, era o pai, a mãe e 3 crianças. O menino era mudinho. Só que esse mudinho, ele não era filho legítimo do casal. Ele era adotado. Esse menino, já com seus 12 anos, era muito problemático.
Isso o seu Pedro contando para o meu pai, contando para minha mãe, e eu ali do lado escutando. Quer dizer, era uma família que já tinha morado no sítio. Uma família que tinha 3 filhos, sendo um deles um mudo. Só que o mudo não era filho legítimo, era adotado. E esse mudinho era simplesmente problemático, segundo o seu Pedro estava dizendo. Era um problema sério mesmo. Esse menino, ele era muito nervoso. Esse mudinho não podia ficar irritado, que se alguém o provocasse, mexesse com ele, pronto, ele se zangava, ficava nervoso, e nesse estado assim, fora de si, transtornado, ele fazia qualquer tipo de besteira. Às vezes crianças caçoavam dele, imitavam o mudinho, que o mudinho ele só conseguia soltar berro. Ele não conseguia falar. Então as crianças chegavam perto dele, faziam careta, mexiam com a boca, como ele fazia. E para ele, o mudinho, aquilo era a conta. Ele corria atrás, assim com um pedaço de pau, da molecada, tacava pedra, e não estava nem aí, porque ele, irritado, fazia qualquer coisa, e se machucasse, machucou. Caso pegasse o menino, era capaz até de matar. Vira e mexe, a mãe tinha de estar atenta. Quando ela via o filho adotado se armando com pau, já sabia. Era para bater em alguém. E podia ser criança ou adulto, o mudinho era só deixá-lo nervoso que ele avançava em cima mesmo. E criançada então tirava sarro dele. A criançada tirava realmente sarro dele. Fazia aquelas caretas. Quando chegou o dia do aniversário do mudinho, a mãe fez um bolo para ele. Era um bolinho pequeno e uma jarra de suco, para que pudessem comemorar, cantar o parabéns para ele. Mas pobres como eram, a festinha ia ser só ali para eles. Não viria nenhum convidado, nenhum. Não tinha ninguém, era só eles mesmo. Era aniversário do mudinho, então iam fazer um bolo ali pro mudinho. O mudinho ficou contente. Quando a mãe acendeu a vela, mandou ele soprar. Soprou. Depois disso, cada um comeu um pedacinho do bolo, tomaram o suco e já era hora de se deitar. Até aí, dizia seu Pedro, o mudinho estava bem, o mudinho estava normal, o mudinho estava alegre. E aqueles gritos que ele soltava, aqueles tipos de berro que ele soltava, ele então estava todo quando... Então ele estava assim muito alegre. E não se sabe, e nunca se soube o que aconteceu depois deste bolo. Porque o menino teria se irritado a ponto de fazer o que fez. Contam vizinhos de outros sítios, de outras propriedades ali próximas. Contam os vizinhos aqui que moram aqui na redondeza, que foi pela madrugada que se ouviu gritos, cachorros que latiam sem parar. Isso foi uma coisa assim de uma meia hora, quase uma meia hora. Aí depois, naquela madrugada, tudo virou um silêncio. Um silêncio. Um silêncio sepulcral. Um silêncio dantesco. Um silêncio apavorante. Imagine você de madrugada ouvindo gritos, gritos dilacerantes, gritos de pessoas como que se tivessem apavoradas, aqueles gritos de quem está, sabe, se debatendo, está assim com pavor, morrendo, sabemos lá, e de repente o silêncio. O silêncio. E dizem os vizinhos que quando moravam aqui esse fato aconteceu, que junto com os gritos das pessoas, os gemidos, se ouvia
aquela coisa do mudinho. Mas aquilo era alto, de modo que se ouvia até nos vizinhos. Silêncio. 20, 25 minutos, 30, talvez menos, mas depois um silêncio. Um silêncio apavorante, horrível demais. Não se sabe o que aconteceu, mas o que houve foi uma das piores tragédias que já se tomou conhecimento aqui na região. O mudinho, assim como o pai, a mãe e os irmãos, foi dormir. Só que no meio da madrugada acordou. Era aniversário dele. A mãe fez um bolo, só ela, o pai, os irmãos. Ele, contente por causa do bolo, assoprou a vela, cortaram o bolo, comeram o bolo, depois foram dormir. E lá pelas tantas da madrugada, quando os vizinhos foram acordados pelos gritos e aqueles gritos guturais do mudinho, junto com gritos apavorantes da família, e depois o silêncio, eles foram dormir. Lá pelas tantas da madrugada, o mudinho acorda acometido de uma raiva, de um ódio, nervoso. Ele foi e pega um facão na cozinha e começa a fazer aquela barbaridade. Foi para cima da mãe, foi para cima do pai, golpes e mais golpes no pai e na mãe. Em seguida, vai para o quarto das crianças, dos irmãos, fez a mesma coisa. Uma verdadeira chacina, matou a família inteira a golpes de facão afiado. E o pior, não satisfeito com tudo aquilo, ainda jogou querosene para incendiar a casa toda. Os cães latiam, latiam. Teve sitiante que, apavorado com o que estava ouvindo, gritos, latidos de cães, simplesmente ficaram atônitos quando começam a ver clarão de fogo na madrugada, fumaça. Então os vizinhos correm, porque alguma coisa está acontecendo. Primeiro os gritos, depois o silêncio. Agora estão vendo fogo numa madrugada, num campo onde há várias propriedades. Praticamente todos veem aquele fogo. Correram para lá, conseguiram apagar o fogo. Só que o mudinho já não estava mais por lá. O mudinho havia fugido para o mato. Os corpos, alguns mais, outros menos, estavam queimados pelo fogo que ele, o mudinho, colocou na casa. E cada corpo que se via, queimado ou não, se via também o que tinha acontecido. O que o mudinho tinha feito com cada um dos seus parentes. A forma como que tinham sido mortos. No dia seguinte, o mudinho apareceu, foi preso. E na frente do delegado mostrava com as mãos como tinha feito na noite anterior, aquilo com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ele fazia gestos assim com a faca. Aí ele contava com gestos que saiu do quarto do pai e da mãe e foi para o quarto dos irmãos. E chegou lá no quarto dos irmãos. E assim ele foi golpeando cada um daquela casa. Foi matando todo mundo.
Aí ele explicava ainda para o delegado que pegou o galão de querosene e jogou. Explicou que pegou o fósforo e acendeu. Aí ele disse e fez assim, ó. E o fogo pegou. E ele, com gestos, disse que correu para o mato. Fez assim com a mão. Correu para o mato. Quando aí os vizinhos todos vieram, apagaram o fogo, mas nenhum dos parentes se conseguiu salvar. Uns estavam até mais queimados que outros. E dava para se ver claramente a barbaridade que foi feita pelo Mudinho. O Mudinho aparece no outro dia. Foi levado para a delegacia. E lá mostrava com as mãos como tinha feito. Naquele momento não se sabia o que fazer. Afinal de contas, aquele Mudinho tinha 12 para 13 anos. Então tinha que se colocá-lo, nem que fosse temporariamente por alguns momentos, dentro de uma cela. Porque afinal de contas, aquele menino, aquele rapazinho, ele é perigoso. Matou a família inteira, colocou fogo na casa. Então ele foi colocado ali naquela cela, sozinho. Mas um instante que fica sozinho naquela cela, o tempo dos policiais, o delegado, depois que ele explicou o que tinha feito, colocaram ele ali na cela, viraram as costas, e o Mudinho começa a dar cabeçadas contra a parede. Começa a dar cabeçadas contra a parede, que quando os policiais se voltam,